Abra sua Bíblia. Na profecia de Isaías, capítulo 59, apenas o verso 1. O texto fala sobre a confissão da maldade do povo de Israel, mas eu quero falar nesta manhã sobre outra coisa, sobre a mão abençoadora do Senhor nosso Deus. O texto nos diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Amém? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Podem assentar. Curve a sua cabeça, meu irmão, mais uma vez, diante do Deus eterno. Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Usa a tua palavra nesta manhã para nos conduzir à tua presença. E assim toda a igreja saiba que o Senhor cuida de nós. O Senhor se preocupa com a nossa vida. E o Senhor se deleita em se revelar ao seu povo, através de sua palavra bendita e eterna. Toma o teu servo em tuas mãos, que neste momento fala contigo, e usa-me, Senhor, como instrumento dócil em tuas mãos para o louvor do teu nome. E aplica a palavra que lemos a cada vida, a cada coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu vou usar uma palavra provavelmente pouco conhecida, uma palavra que a gente escuta muito pouco, é a palavra seguinte: antropomorfismo. É uma doutrina atribuída a Deus, ou que atribui a Deus formas humanas. Uma doutrina que atribui ao Deus Criador formas humanas. Você encontra na Bíblia, como acabamos de ler, a Bíblia mencionando a mão do Criador. A mão de Deus. Ora, o Senhor Jesus disse certa ocasião que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Porém, a Bíblia menciona a mão, menciona o ouvido, menciona os olhos do Senhor, menciona o rosto do Senhor, menciona tantas coisas que são tão humanas, falando a respeito do Deus Criador de todas as coisas. As Sagradas Escrituras nos apresentam o ser de Deus, usando essas expressões para entendermos quem é Deus. E além disso, elas dão ênfase especial ao interesse e ao poder de Deus em abençoar seus filhos de todas as épocas. Os ouvidos do Senhor estão abertos, a mão do Senhor está estendida. Isso traz para a nossa vida, ou demonstra a nossa vida, essa preocupação do Senhor em querer se comunicar conosco, em querer falar conosco e nos mostrar
o seu poder para abençoar o seu povo, seus filhos de todas as épocas. E eu quero dizer a você que nesta manhã, invisivelmente, a mão de Deus continua estendida para abençoar a minha vida e a sua vida, hoje, amanhã e sempre. Amém, meu irmão? A mão do Senhor continua estendida. E o profeta Isaías diz exatamente, fala ou escreveu exatamente a respeito desta verdade. Voltemos para o nosso texto, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Sua mão não está encolhida, ele continua abençoando, salvando, tocando as vidas. Os seus ouvidos continuam abertos para ouvir a minha súplica, ouvir a minha oração. Porém, irmãos, pensamos tolamente, que a mão do Senhor está encolhida. Principalmente quando estamos atravessando um deserto árido. Quando a nossa vida está enfrentando um problema muito sério, uma adversidade, logo passa pela nossa cabeça que Deus nos escolheu, encolheu a sua mão e o seu ouvido não consegue mais ouvir a nossa súplica. Diga-se, a propósito, que no capítulo 50 do mesmo profeta, o Senhor questiona esse pensamento tolo do seu povo, quando pergunta no verso de número 2 do capítulo 50, acaso se encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Era o pensamento tolo do povo de Israel, quando por causa do próprio pecado, o povo afastado de Deus, começava a pensar tolamente que Deus havia encolhido a sua mão. E o Senhor questiona, através do profeta, acaso se encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? É claro que não. A mão do Senhor continua estendida, o ouvido do Senhor continua aberto, Ele continua preocupado com a sua vida, Ele continua preocupado com a minha vida, Ele continua investindo em sua vida e continua investindo na minha vida. Então eu quero, meus irmãos, mostrar nesta manhã como a mão do Senhor continua abençoando. Como a mão abençoadora do eterno Deus continua estendida. E a Bíblia confirma pelos seguintes motivos. Primeiro, a mão do Senhor nos sustenta quando estamos prontos a desistir e não podemos continuar. É a mão do Senhor que sustenta a nossa vida quando estamos quase desistindo de tudo. Quando o nosso coração enfraquece, quando a esperança vai embora, quando a gente pensa da seguinte forma: não há mais jeito. Quando os dias parecem mais escuros, mais trevosos, a mão consoladora do Senhor nos sustenta. Amém, meu irmão? Nós nunca podemos perder essa convicção. A mão do Senhor nos sustenta nos momentos mais complicados da nossa vida. A mão invisível do Senhor continua sobre nós. Querem um exemplo bíblico? Basta você abrir a sua Bíblia um pouco mais atrás,
no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 13. Conhecemos o pano de fundo, conhecemos a história. Elias havia enfrentado os profetas de Baal. Elias havia desafiado a corte, o poderoso rei. E de repente, um medo enorme toma conta da vida do profeta. E ele resolve desistir. Ele resolve fugir, com medo de uma mulher perversa chamada Jezabel. Ele foge, ele vai para o deserto, ele desaparece da cidade. Meus amados, ele vai até Horebe, o monte do Senhor. Mas antes, em sua caminhada através do deserto até chegar a Horebe, a mão do Senhor cuidou dele, o alimentou. A mão do Senhor em todo momento esteve sobre a vida dele. E a palavra diz o seguinte no verso de número 4. Ele orando, dizendo: Senhor, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Toma a minha vida, eu estou desistindo, eu estou desesperado, não há esperança para mim. Portanto, toma a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que veio a providência de Deus. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Esse é o cuidado do Senhor. É a mão invisível do Senhor agindo em nosso favor. E nessa ocasião, agindo em favor de um profeta que estava desistindo de tudo. Um profeta que imaginou que Deus o esquecera, que o Senhor não estava mais preocupado com ele, que a mão do Senhor havia sido retirada de sua vida, que a presença do Senhor não mais o acompanhava. E aí o Senhor mostra para ele que não. A mão invisível do Senhor continuava lá, abençoando a vida do profeta. E o texto continua dizendo: olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Em pleno deserto, não havia uma bodega, não havia um armazém, não havia uma padaria, e de repente aparece um pão cozido, como diz o texto, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo, diz o verso 7. O anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, e eu poderia dizer, com a força da mão invisível do Senhor, com o poder de Deus em sua vida, o profeta se levanta e caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quem deu a ele a força? O pão cozido? A botija de água? Claro que não. Ele caminhou 40 dias e 40 noites, e chegou até Horebe, o monte do Senhor. E aí ele vai mais fundo, resolve entrar numa caverna, se esconder. E o Senhor encontra lá. O Senhor fala com ele. O Senhor dirige a palavra a ele. O Senhor o consola. Ele escuta um barulho, escuta um trovão, um redemoinho. E de repente um cicio suave, tranquilo. E de repente a voz de Deus: Elias, o que estás fazendo aí dentro da caverna? E aí vem a lamentação de Elias que nós conhecemos. E o Senhor diz a ele: não é bem assim. E o Elias começa a compreender que a mão do Senhor sempre esteve com ele
para a glória do nome do Senhor. Amém, meu irmão? Então vejam bem. Vejam bem. Veja bem, meu prezado irmão. Em nome de Jesus, nunca esqueça que a mão abençoadora do Senhor sustenta e sustentará vocês quando esse pensamento de desistência invadir suas almas. Quando esse pensamento invadir a vida de vocês, eu vou desistir, não aguento mais, a vida é muito dura, o problema é muito complicado. Não esqueça, a mão invisível do Senhor continua sobre vocês, amém? Continua sobre a vida de vocês, sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a sua família, em nome de Jesus. A segunda coisa, a mão do Senhor nos guia quando perdemos o rumo e precisamos de orientação. A mão do Senhor nos guia quando perdemos o rumo e precisamos de orientação. Somos seres humanos, falíveis, dados à fraqueza, ao desânimo, e vez por outra perdemos o nosso rumo espiritual. A gente desvia um pouquinho, desvia o pensamento, e aí surge a mão poderosa do Senhor orientando a nossa vida. Se estivermos no pior deserto existencial, perdidos e sem rumo, a mão do Senhor haverá de nos encontrar e nos guiar. Amém, meu irmão? Talvez você esteja passando ou já passou pelo pior deserto existencial de sua vida. Não esqueça, se você passou, passou porque a boa mão de Deus deu rumo à sua vida, orientou a sua vida, Ele deu orientação à sua vida. E se você estiver passando por esse deserto existencial, não esqueça, a mão invisível do Senhor continua sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Um exemplo que todos nós conhecemos: a saída do povo de Israel lá do Egito, caminhando para a terra da promessa. O que diz a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 13? Que em nenhum momento o Senhor deixou de guiar aquele povo. À noite havia uma fogueira, uma luz, um fogaréu para orientar a caminhada do povo. O Senhor não tirou a nação de Israel lá do Egito e disse: agora vocês estão livres. A nação está livre, o povo está livre, portanto, a caminhada é problema de vocês. A minha missão foi tirá-los de lá. Usei meu servo Moisés. Agora, essa caminhada pelo deserto é um problema de vocês. A Bíblia diz que não. O Senhor sempre esteve presente, guiando o povo até a chegada na terra prometida. Amém, meu irmão? Durante o dia, uma nuvem guiava o povo. Em nenhum momento o povo perdeu o rumo, porque em nenhum momento o Senhor abandonou aquele povo à sua própria sorte. Em nenhum momento o Senhor esqueceu aquele povo. Em nenhum momento o Senhor encolheu a sua mão. Em nenhum momento o Senhor deixou de ouvir os pedidos daquele povo. O Senhor deu orientação. O Senhor sempre colocou o povo no rumo certo, em nome de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia, meu irmão,
no Salmo 139. A experiência de Davi. Escute o que diz Davi. O que escreveu Davi? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas, por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Amém, meu irmão? Sobre mim pões a mão. Aí Davi diz no verso de número 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde fugirei do teu rosto? Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Amém, meu irmão? A mão do Senhor sempre nos encontra para nos colocar no rumo certo. Portanto, bendito seja o nome do Senhor para sempre. A igreja de Cristo precisa compreender isso. A mão abençoadora do Senhor jamais permitirá que fiquemos sem rumo e orientação. O Deus Todo-Poderoso nunca vai permitir isso. O Senhor jamais permitirá que um servo seu, uma serva sua, um escolhido seu, um eleito seu, fique sem orientação. A mão do Senhor continuará estendida sobre a minha vida e sobre a sua vida para me orientar e orientar você em nome de Jesus. Amém? Em terceiro lugar, a mão do Senhor nos corrige quando pecamos e tentamos ocultar o nosso pecado. Ele abençoa, Ele guia, Ele orienta, Ele sustenta, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos segura nos seus braços, Ele nos põe nas palmas das suas mãos, mas também a mão do Senhor nos alcança quando pecamos e tentamos ocultar nosso pecado. Quando sentimos o peso da mão do Senhor, entendemos que estamos sendo corrigidos amorosamente para o nosso bem e para o nosso crescimento cristão. Eu nunca posso imaginar que o Senhor está sentindo prazer em castigar a minha vida, em me disciplinar. O Senhor está fazendo isso para corrigir a minha vida e me fazer crescer, e me fazer conhecer a sua graça, conhecer mais de perto a sua intimidade, conhecer mais de perto a sua disciplina amorosa. Davi, quando sentiu o peso da mão de Deus, ele escreveu um dos salmos mais lindos da Bíblia. E ele escreve sobre a amorosa experiência correcional do Senhor para a sua vida. Salmo 32. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 32,
Davi diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Aí diz o verso 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão, a mão do Senhor pesava dia e noite sobre mim. Não era a mão do homem, era a mão do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, que pesava sobre Davi dia e noite. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas aí veja o que diz o verso 5: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém, meu irmão? Este é o caminho. Eu não posso me esconder de Deus. Eu não posso esconder o meu pecado. Eu não posso esconder nada do Senhor. Davi passou por essa experiência correcional. A sua vida foi corrigida, ele voltou para o rumo, ele voltou para o caminho, ele voltou para perto de Deus. O seu pecado foi perdoado, a sua iniquidade foi tirada. Agora ele estava muito mais próxima do Senhor. Meu querido irmão, a correção imposta pelo Senhor ensina que somos amados por Ele. Quando o Senhor me disciplina, eu vibro. A minha alma jubila de alegria, porque eu percebo que a minha vida é amada por Deus. Eu sou filho amado do Senhor, filho adotivo do Senhor, porém um filho muito amado por Ele. E por causa disso, Ele corrige a minha vida. Quando alguém fica sem disciplina, fique certo de uma coisa: aquela pessoa ainda não passou pela experiência do novo nascimento. Se ficou sem disciplina, ainda não conhece o Senhor. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor corrige a quem ama. Quando você corrige seu filho, você corrige porque o ama. Você o corrige porque deseja o melhor para a vida do seu filho. Quando o Senhor nos corrige, Ele está querendo o melhor para a nossa vida. Louvado seja o seu nome. O melhor caminho para nós não é ocultar o pecado, e sim confessá-lo. Porque a mão estendida do Senhor não é um porrete que nos fere. A mão estendida do Senhor para ir em busca daquilo que nos leva para longe dele. Quando a mão do Senhor nos alcança para confessarmos os nossos pecados. Não é um porrete que desce sobre nós violentamente para nos ferir, mas uma amorosa mão que nos corrige e nos perdoa. Amém, meu irmão? Corrige a nossa vida e perdoa os nossos pecados para a glória do seu nome. Em quarto e último lugar, a mão do Senhor nos molda quando nos sentimos sem propósito ou valor. É a mão do Senhor que modela a nossa vida quando nos sentimos sem propósito ou valor. E é interessante o agir de Deus, o trabalhar de Deus. À semelhança do carpinteiro que trabalha a madeira sem forma, uma madeira que não tem forma nenhuma, um pedaço de madeira que é colocada lá num canto. O carpinteiro pega aquele pedaço de madeira sem nenhuma forma e a transforma numa peça na qual há leveza, equilíbrio e beleza.
É assim que Deus faz. É assim que a mão abençoadora do Senhor age. A mão do Senhor modela a nossa vida. Uma vida cheia de altos e baixos, por conta dos conflitos da vida, e o Senhor nos transforma num vaso novo, bonito, equilibrado, poético, inspirador e cheio da graça do Cordeiro de Deus. Não há vaso perdido para Deus. Não há vida perdida para o Senhor. Não há vida que o Senhor não possa consertar. O vaso pode se quebrar em 1000 pedaços. A peça feita de madeira pode se transformar em cinzas. O Senhor pega aquelas cinzas e transforma de novo numa arte, numa peça cheia de leveza, de equilíbrio e de beleza para a glória do seu nome. É assim que o Senhor faz com a minha vida, é assim que o Senhor faz com a sua vida. O profeta Isaías, no capítulo 64, verso 8, ele diz o seguinte: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Em outras palavras, eu e vocês, nós somos poesia nas mãos do Deus eterno. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, o texto dá exatamente isso, ou diz exatamente isso, que nós somos como poemas nas mãos de Deus. Um vaso feito segundo a vontade do Senhor nosso Deus. A maravilhosa bênção é que a mão abençoadora de Deus nos pega do jeito que somos e nos molda e nos transforma naquilo que Ele deseja que sejamos. Ele nos transforma num ser humano melhor, numa vida mais bonita, numa vida equilibrada, numa vida cheia de brilho, numa vida cheia de sua graça. Ele nos transforma num vaso cheio de honra para o louvor do seu nome. E eu quero concluir dizendo o seguinte, meu querido irmão, minha querida irmã: a prestativa mão do Senhor também pode estar na extremidade de outro braço, que é usada por Ele para nos fortalecer, apoiar e amparar. A mão de um velho amigo, a mão de um novo amigo, a mão de um irmão ou irmã da igreja, a mão do esposo ou da esposa, a mão do pai ou da mãe, a mão do filho ou de uma filha. A mão do Senhor pode usar essas mãos para também tocar a nossa vida, para proteger a nossa vida, para abençoar a nossa vida, em nome de Jesus. Agradeça sinceramente a Deus a bênção de sua mão estendida para nos sustentar, guiar, corrigir e nos moldar para a glória do seu nome, do nome eterno de Jesus. Amém, meu irmão? Assim o Senhor nos abençoe. E a graça do Senhor seja abundantemente derramada sobre nós.